Está no ar mais um episódio do Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continue na escuta e bora ouvir as novidades. Mais uma semana passou e mais campeões foram definidos. Na Série A, a Juventus ficou com o caneco pela 9ª vez seguida. Enquanto isso, a Premier League chegou ao fim, com Manchester United e Chelsea classificados para a próxima Liga dos Campeões. Segue as principais notícias das ligas do velho continente. My friends do Futebol na Veia, Fernando Morales aqui para trazer todas as informações da última rodada da Premier League 2019-2020. Todas as partidas ocorreram às 12 horas no horário de Brasília. Dentre as principais mudanças, o Leicester City perdeu a vaga para a Champions League do ano que vem e vai disputar a Europa League na próxima temporada. Já na parte da zona do rebaixamento, além do já rebaixado Norwich, quem também desceu para a segundona foi o Watford e o Bournemouth. Quem decretou o rebaixamento dos Hornets foi o Arsenal, que venceu o time por 3-2. Com a vitória, os Gunners ficaram na 8ª colocação. No duelo entre os clubes que ficaram no meio de tabela, o Burnley recebeu o Brighton e foi derrotado por 2-1. Já o Chelsea, que não vencia há 2 rodadas, se classificou para a Champions League graças à vitória por 2-0 em cima do Wolverhampton, do português Nuno Espírito Santo. Quem se aproveitou dessa derrota dos Wolves foi o Tottenham, que empatou com o Crystal Palace por 1-1, mas assim mesmo conseguiu a vaga para a Europa League da próxima temporada. Mesmo vencendo na rodada e por 3-1 em cima do Everton, o Bournemouth foi rebaixado à 2ª divisão. Quem também se deu mal, mas por não ir à Champions League, foi o Leicester City, que praticamente ficou um turno todo na zona de classificação e por 2 derrotas nas últimas rodadas, perdeu a vaga para disputar a orelhuda. Os Foxes foram derrotados dessa vez para o Manchester United, que venceu por 2-0. Sem tomar conhecimento e vingando a derrota do primeiro turno, o Manchester City de Pep Guardiola amassou o Norwich e fez 5-0 nos visitantes. Em um jogo com emoção desde o primeiro minuto, o atual campeão Liverpool começou atrás, mas conseguiu a virada e venceu por 3-1 o Newcastle, que promete um time bem promissor graças ao investimento de um sheik árabe que adquiriu o clube. Por fim, nos últimos 2 jogos, o Southampton venceu por 3-1 o Sheffield United e o West Ham e Aston Villa empataram em 1-1, resultado que evitou o rebaixamento do time do brasileiro Douglas Luiz. Então é isso, galera, esses foram os principais destaques da última rodada. A partir da próxima semana traremos mais informações sobre o futebol inglês e um pouquinho também do que aconteceu na UEFA Champions League. Um abraço, galera, tamo junto. A Juventus é campeã da Itália. Com 2 rodadas de antecedência, a velha senhora garantiu o 9º scudetto seguido e o 36º na história, segundo a contagem oficial. A marca representa o dobro de títulos dos rivais Milan e Inter de Milão, ambos com 18 conquistas. Cristiano Ronaldo e companhia chegaram aos 83 pontos. Eles não podem mais ser alcançados pela Vice Internazionale, com 76, pela Atalanta e pela Lazio, que fecham o G4 com 75 pontos cada. Todas essas equipes já asseguraram suas vagas na próxima Liga dos Campeões. Sendo assim, duelam apenas pela melhor colocação. A Roma e o Milan também conseguiram seus lugares numa competição internacional, na Liga Europa. O Napoli, campeão da Copa Itália, também está classificado. Dessa forma, restam as brigas pelo rebaixamento e pela artilharia. Na parte de baixo, o Lecce, com 32 pontos, ainda sonha com a permanência na primeira divisão. Para isso, precisa fazer sua parte e torcer para que o Genoa, primeira equipe fora, com 36 pontos, não vença os 2 jogos restantes. Mas, falando de bola na rede, Immobile da Lazio e Cristiano Ronaldo travam a batalha nesta reta final. O atacante italiano anotou um hat-trick na vitória diante do Verona e se isolou na disputa com 34 gols. Enquanto isso, o português, que também deixou o seu na rodada, possui 31 tentos. Os dois brigam pela chuteira de ouro com o polonês Lewandowski, que marcou 34 vezes no campeonato alemão. Com isso, ficamos por aqui em mais um boletim do futebol italiano. Rômulo Morsi para a Europa na Veia.
Neste último final de semana, aconteceram os jogos da última rodada da Liga NOS 2019-2020. Com o campeão já estabelecido, tivemos a definição do segundo rebaixado, do último classificado para a Europa League e também o time que irá direto para a fase de grupo dessa competição. Assim, o Famalicão enfrentou o Marítimo no sábado e fez um jogo bastante movimentado, terminou em 3-3. No mesmo dia, o Rio Ave visitou o Boa Vista e saiu vitorioso por 2-0. Benfica e Sporting fizeram o derby da rodada e proporcionaram um jogo com muitas emoções. Seferovic e Carlos Vinícius marcaram para os encarnados e Esporar fez o gol dos Leões. O gol da vitória marcado pelo brasileiro Carlos Vinícius saiu somente aos 43 minutos da segunda etapa. O Braga venceu o campeão Porto por 2-1 no Estádio Municipal de Braga. E, para fechar, o Portimonense venceu o Aves e o Vitória do Setúbal triunfou sobre o Belenenses, ambos por 2-0. Nesse interim, o Porto fechou a temporada com 82 pontos, seguido pelo Benfica com 77. Ambas as equipes irão representar Portugal na próxima Champions League. O Braga aproveitou o tropeço do Sporting e ficou com a vaga direto para a Europa League nos critérios de desempate. O Rio Ave assumiu a quinta colocação e também vai para a Europa League na próxima temporada. Ruim para o Famalicão, que ficou no G5 durante a maior parte da competição e terminou em sexto lugar. Já na parte de baixo da tabela, o Portimonense se juntou ao Aves e irá disputar a Liga Pro na próxima temporada. Após uma sequência de bons resultados, o time de Portimão pecou nas rodadas finais e ficou a apenas um ponto de permanecer na Liga NOS. Para fechar de vez a temporada em Portugal, Benfica e Porto irão se enfrentar no próximo sábado, dia 1º, pelo final da Taça de Portugal. Essas são as últimas notícias sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandara para a Europa na Veia. Meus amigos do podcast, a bola voltou a rolar de forma oficial na França com a final da Copa no Stade de France entre PSG e Saint-Étienne. Aproximadamente 5.000 pessoas no estádio assistiram a vitória do PSG sobre o Saint-Étienne por 1-0. No início do jogo, a equipe parisiense pressionou logo nos primeiros segundos de partida. Porém, o que se viu logo em seguida foi um Saint-Étienne pressionando também, com bolas na trave e finalizações que terminavam em defesa de Keylor Navas. Mas dessa pressão não saiu muita coisa. Aos 13 minutos após um rebote do goleiro Moulin, a bola sobra no pé de Neymar, que finaliza com tranquilidade para abrir o placar. Porém, o lance que se destacou na partida veio aos 25 minutos. Durante uma arrancada de Mbappé do PSG, o experiente zagueiro Perrin, capitão do time, um ídolo do Saint-Étienne, fazendo seu último jogo como profissional, dá uma entrada duríssima no atacante, que após revisado pelo VAR, é expulso. Uma entrada violenta que tirou um dos destaques do Paris Saint-Germain do jogo e possivelmente da decisão da Copa da Liga e das próximas partidas de Champions League. Nos minutos finais do jogo, o jovem voltou a campo para ficar no banco de reservas de muleta e uma proteção em seu tornozelo. Após a saída de Mbappé, ambas as equipes atacavam até o fim do jogo, porém sem muito sucesso. E sim, o PSG é campeão mais uma vez e conquista a Copa da França pela 13ª vez. E no próximo domingo teremos mais uma decisão, a final da Copa da Liga entre PSG e Lyon. Esse jogo com certeza promete. Ambas as equipes estão vivas na Liga dos Campeões da Europa. O Lyon possui um elenco de jovens como Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Aouar, Dembélé, Depay, entre muitos outros jogadores que se destacaram nessa temporada. Por outro lado temos o PSG, a equipe vai em busca de uma tríplice coroa na França. Como sabemos, o PSG tem uma equipe estrelada, Neymar, Di Maria, porém vai sem uma peça-chave, Kylian Mbappé, o que pode dificultar a vida da equipe de Paris. Antes de finalizar esse podcast, gostaria de indicar um livro chamado Paris, Paris, Conheça a Cidade Luz utilizando o metrô. Uma dica aí para você, caso você queira viajar para Paris. Esse livro foi escrito pelo jornalista Rodrigo Rodrigues, que está internado devido a complicações da Covid-19, e todos nós aqui do podcast do Europa na Veia mandamos forças a ele. Bom, eu sou Bruno Scacciotti, esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos e fique em casa. Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia, prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue. Agora, iremos saber mais sobre os campeonatos do lado oriental da Europa. Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês?
Esta semana aconteceu o encerramento de duas grandes competições russas, a Liga Russa e a Copa Russa. Na última quarta-feira, última rodada da RPL, o Krasnodar defendeu a terceira colocação no placar geral e conseguiu a tão sonhada classificação para a Liga dos Campeões, já na próxima temporada. O jogo contra o Arkhmet teve o resultado de 4-0 para os donos da casa, com gols de Marcos Berg, 2 vezes, Remy Capella e do brasileiro Anderson Maciel, aos 57 minutos do segundo tempo. O CSKA, por sua vez, até tentou alcançar essa vaga para a Champions League e fez seu dever de casa, vencendo o Tampov por 2-0, mas precisava que o Krasnodar também perdesse, o que não aconteceu. Com uma diferença de 2 pontos, o CSKA terminou a competição em quarto lugar com 50 pontos e fora da próxima edição da Liga dos Campeões. No sábado, também rolou a final da Copa Russa de Futebol, onde o Zenit alcançou o chamado duplo de ouro, vencendo o segundo maior torneio nacional. O jogo aconteceu no Estádio Central, onde o Zenit ganhou por 1-0 do Khimki, gol de pênalti feito por Arden Iskilba, aos 84 minutos de jogo. Aqui é o William Cardoso para o Futebol na Veia. Fala galera do Futebol na Veia. Na Turquia, a última rodada da Super League foi disputada neste final de semana. O campeão Başakşehir perdeu por 3-2 para o Kasimpasa. Já o vice-campeão Trabzonspor bateu o Kayserispor por 2-1 fora de casa e rebaixou a equipe. O terceiro colocado Beşiktaş ganhou por 3-0 do Gençlerbirlik. Fechando o G4, o Sivasspor perdeu por Agostep por 3-1. O Alanyaspor venceu o Konyaspor por 3-2 fora de casa e terminou na quinta colocação. Galatasaray e Antalyaspor ficaram no empate por 2-2. O Fenerbahçe venceu o Rizespor por 3-1, porém não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia e terminou na sétima colocação. O Ankaraguçu ganhou de 1-0 do Denizlispor, porém não conseguiu evitar o rebaixamento. Por fim, o Malatyaspor perdeu de 1-0 para o Gaziantep e também foi rebaixado à segunda divisão. Tabela. O campeonato terminou da seguinte maneira: primeiro colocado e campeão Başakşehir com 69 pontos. Segundo colocado Trabzonspor com 65. Terceiro Beşiktaş com 62. Quarto Sivasspor com 60. Quinto Alanyaspor com 57 pontos. Sexto Galatasaray com 56. Sétimo Fenerbahçe com 53. Os rebaixados foram Malatyaspor, Kayserispor e Ankaraguçu. Esse foi o Boletim do Futebol Turco. Eu sou André Lobato para a Europa na Veia. Fala galera do Europa na Veia, voltei para falar com vocês sobre o fim do campeonato croata desta temporada. Bom, nesse fim de semana tivemos a última rodada do Croatão e encerramos com as definições para as vagas europeias, quem caiu para a segunda divisão e quem vai disputar o playoff para se manter na primeira divisão. A briga pelas vagas europeias era entre Rijeka, Lokomotiva e Osijek. Quem ficou com a última vaga para a Champions League foi o vencedor Lokomotiva. A equipe da capital vai disputar o playoff da UEFA Champions League 2020-21 após uma vitória por 2-1 sobre o Osijek, que também disputava a vaga. Já o Rijeka, o mesmo Osijek, o Hajduk vão jogar os playoffs da Europa League 2020-21. E por fim, a classificação encerrou assim, com o Dinamo de Zagreb campeão, Lokomotiva de Zagreb vice-campeão, Rijeka em terceiro, Osijek em quarto e Hajduk em quinto. E lá na zona da degola, o Istra 1961 vai disputar o playoff para se manter na primeira divisão contra o Oriente, terceiro colocado da segunda divisão que tenta subir. Já o Lanterna, que caiu com algumas rodadas de antecedência, foi o Inter Zapresti. E os artilheiros da competição foram o meia Miho Kaktas, do Hajduk Split, e o atacante Čolak, do Rijeka, ambos com 20 gols. Estamos chegando ao fim da temporada do futebol croata. Falta apenas a final da Copa da Croácia, entre Rijeka e o Lokomotiva de Zagreb, no próximo sábado. Então, essas foram as informações do futebol croata. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa na Veia. Hoje, acabou a novela Lucescu no Dinamo de Kiev. Após ser contratado no dia 23, Lucescu deixou o clube devido à revolta dos torcedores dos brancos azulados pela história do romeno de 12 anos com seu maior rival, o Shakhtar. Protestos dos ultras, grupo de torcedores radicais, motivaram a desistência do treinador de 74 anos. Ele havia assinado por 2 temporadas com a opção de renovação por mais uma, abre aspas. Com pesar, decidi desistir da minha possível colaboração com o Dinamo de Kiev.
É impossível para mim trabalhar em um ambiente hostil que foi gerado principalmente pelo grupo de ultras, fecha aspas, afirmou o técnico ao jornal romeno, Gazeta Sportlur. Lucescu trabalhou no Shakhtar Donetsk entre 2004 e 2016, período no qual o clube ganhou, entre vários canecos, 8 títulos ucranianos e a Copa da UEFA de 2009, atual Liga Europa. Após deixar o Shakhtar, comandou o Zenit entre 2016 e 2017 e depois foi treinar a seleção da Turquia, onde ficou até janeiro do ano passado. Nas redes sociais, grupos radicais de torcedores da equipe de Kiev afirmaram que a contratação de Lucescu significava cuspir em todos os torcedores do Dinamo na cara. O zagueiro do Shakhtar e ex-Palmeiras, Vitão, falou sobre sua adaptação na Ucrânia. No Shakhtar, Vitão tem a companhia de outros 12 brasileiros. Abre aspas, o Fernando namora e eu também fico com a minha namorada, contou Vitão, citando o companheiro dos tempos de Palmeiras. Fico aqui mais jogando videogame. No tempo livre, cada um vai para o seu canto e às vezes saímos para jantar e fazer alguma coisa juntos. Fecha aspas. Descrever. O ex-zagueiro do Palmeiras passou por todas as categorias de base da seleção brasileira e chegou a disputar o Mundial Sub-17 da condição de capitão do time. Contratado pelo Shakhtar Donetsk em setembro de 2019, ele ainda sente dificuldade para exercitar sua liderança por conta do idioma. A comunicação é um ponto difícil, mas com o tempo você já vai aprendendo automaticamente e conseguindo se comunicar com os companheiros. Isso é, com o tempo mesmo, disse Vitão, que fala em português não apenas com os compatriotas, mas também com o técnico lusitano Luiz Castro. Eric Nascimento para o Futebol na Veia. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. A seguir, você vai saber mais sobre os países que estão com a bola parada. As novidades da semana ficam por conta das equipes que voltaram a treinar na Alemanha. Entre a última terça-feira 21 e quinta-feira 23, foram os times que irão disputar as competições continentais. Já nesta segunda-feira 27 até a sexta-feira 31, veremos as outras 13 equipes da Bundesliga voltando às suas atividades. Lembrando que todas elas seguirão a cartilha desde o começo da pandemia. Testes de coronavírus semanais, grupos divididos, respeitando o distanciamento, para depois chegar a tais fases dos treinamentos coletivos. Até o momento desse boletim, dos testes feitos, somente um deu positivo. Foi Djembabu, lateral direito do Wolfsburg, e uma das revelações da última temporada. O jogador está assintomático e ficará isolado pelos próximos 15 dias. Assim, vou relembrar vocês como estão a vida dos alemães nas Copas Continentais, começando pela Europa League, que será realizada na própria Alemanha. O Eintracht Frankfurt tem um desafio mais difícil, após perder para o Basel por 3-0 na ida, e precisar reverter o resultado no dia 6 de agosto para ir às quartas. Quem também precisa vencer fora de casa no jogo de volta é o Wolfsburg, que perdeu por 2-1 para o Shakhtar Donetsk. Lembrando que o resultado desses dois confrontos dão um confronto de quartas de finais. O mais tranquilo é o Bayer Leverkusen, que joga no seu estádio, dia 6 de agosto, com a vantagem de ter batido o Rangers por 3-1. Agora, falando de tranquilidade, vamos à Champions League. Lembrar que o Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3-0 na ida e agora joga em Munique na volta. O RB Leipzig pode estar em situação mais difícil, mas pelo menos já está nas quartas de finais e enfrenta o Atlético de Madrid, jogo que acontece no José Alvalade, em Lisboa, no dia 13 de agosto. Para fechar, o Hoffenheim, que está na Europa League 2020 e 2021, anunciou o novo treinador, é Sebastian Hoeneß, de 38 anos, responsável por levar o time B do Bayern de Munique ao título da terceira divisão alemã. Eu sou Guilherme Ribeiro, para a Europa na Veia. Com o calendário pronto e datas definidas, se tudo der certo, o futebol na Bélgica volta no dia 8 de agosto. Portanto, se preparando para a volta, os times buscam reforços. Embora no começo do mês o mercado estivesse super agitado, agora as coisas estão bem mais calmas. O Anderlecht, por exemplo, parece estar seguro com a decisão de não fazer tantas contratações e manter o time que defensivamente se saiu muito bem na última temporada, tendo a terceira melhor defesa. Além do mais, o time aposta na introdução dos jovens da base. A mais recente renovação é do atacante de 19 anos, Antoine Colazenin, que firma vínculo até 2025.
Outra competição com a contagem regressiva é a final da Copa, entre o Clube Bruges e o Antwerp. No entanto, o treinador Ivan Leko comentou a situação delicada do time para o jogo, pois até agora eles já perderam 9 jogadores. Abre aspas. No momento, temos jogadores suficientes, apesar de não ser uma situação ideal. Espero que possamos ser poupados de lesões, para que eu possa ter de 13 a 14 bons jogadores no sábado. No momento, estou muito satisfeito com a mentalidade e a qualidade do time. Fecha aspas. Por fim, a novela do Aslan Beveren parece não ter fim. Agora o clube convoca a Associação Belga de Futebol e a Pro League para uma reunião, pois não aceita que ele não tenha sido incluído no calendário da próxima temporada. E assim nós vamos aguardando as cenas dos próximos capítulos. Eu sou Lucas Ribeiro, para a Europa na Veia. Olá a todos, eu sou Victor Hugo e estou aqui para informá-los sobre o futebol holandês. Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Feyenoord fez seu primeiro treino hoje sem a presença de torcedores, antes do retorno da temporada na Eredivisie. O clube pretende organizar um treino com a presença de um público limitado no dia 5 de agosto, mas essa ideia ainda está sujeita a alterações. O KNBV oficializou o programa Eredivisie para sexta-feira na próxima temporada. Apenas alguns ajustes foram feitos no programa conceitual para a decepção de alguns clubes. Com base em um programa conceitual apresentado no início dessa semana, os clubes tiveram permissão para solicitar mudanças. O sindicato ajustou alguns horários e data de início. No final do ano, o programa na Eredivisie será anunciado a partir da 22ª rodada. A programação já está lá, mas as datas e os horários de início ainda não estão completos. Agora vamos para a contratação. O Groningen contrata o zagueiro Itakura por mais uma temporada. O jogador já está no clube desde 2019 e permanecerá por mais um ano. E para finalizar, o Utrecht não está em quarentena após o goleiro do clube ter testado positivo para coronavírus. Os jogadores e membros da equipe foram testados de acordo com o protocolo 24 horas antes do jogo. Todos os resultados dos testes foram negativos. Essas são as principais notícias da semana. Um abraço a todos e até semana que vem. O Campeonato Espanhol terminou com a conquista do Real Madrid, seu 34º título espanhol. E segundo o jornal espanhol Marca, a seleção do campeonato ficou assim: Courtois do Real Madrid, Diego Carlos do Sevilha, Sérgio Ramos do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid, Ocampos do Sevilha, Casemiro do Real Madrid, Cazorla do Villarreal, Odegaard do Real Sociedad, Messi do Barcelona, Benzema do Real Madrid e Gerard Moreno do Villarreal. O esquema adotado foi o 3-4-3. Na seleção dos melhores sub-21, Ansu Fati do Barcelona e Vinícius Júnior do Real Madrid marcaram presença na lista. Na segunda divisão espanhola, o Huesca foi o campeão e o Cádiz foi o vice-campeão. Os dois garantiram acesso para a primeira divisão. Almeria, Girona, Real Zaragoza, Fuenlabrada, Elche e Rayo Vallecano estão na briga pelo play-off. Um deles também subirá à primeira divisão. O técnico francês Laurent Blanc é o favorito para substituir Setien como técnico do Barcelona. O ex-jogador do clube entre 96 e 97 agrada a diretoria pelo seu estilo de trabalho em relação com Abidal. Ele está sem comandar uma equipe desde 2016. O jornal italiano Gazzetta dello Sport vê o Messi como opção inviável para a Inter de Milão. O jornal afirma que os negócios do pai do craque em Milão possibilitam do clube usar o dinheiro dos donos chineses para a contratação bombástica. E na Liga dos Campeões, temos alguns representantes do Campeonato Espanhol. O Real Madrid perdeu o primeiro jogo para o Manchester City por 2-1, e o segundo jogo será no estádio do Manchester City, na sexta-feira, dia 7 de agosto, às 4 horas da tarde. O Barcelona empatou o primeiro jogo em 1-1, e o segundo jogo será no Camp Nou, no sábado, dia 8 de agosto, às 4 horas da tarde. E o Atlético de Madrid já passou de fase, ele está nas quartas de final e enfrentará o Leipzig. Na Liga Europa, a Internazionale recebe o Getafe. O Getafe joga com a Internazionale na quarta-feira, dia 5 de agosto, às 4 horas da tarde. O Sevilha joga diante do Roma, na quinta-feira, dia 6, às 2 horas da tarde. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para a Europa na Veia. Meus amigos e minhas amigas, a Champions League está quase voltando. No dia 7 de agosto teremos Juventus e Lyon, além de City e Real Madrid. Para você não perder nenhum lance, se liga no Futebol na Veia. Estamos no YouTube, em Tchau e Spotify. E não se esqueça de se inscrever no canal ou de seguir a gente.
Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes e a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.